Fala pessoal da Dedicação, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos entender, pessoal, um tema muito caro ao direito constitucional e uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Antes disso, pessoal, eu peço que vocês sigam a página aqui do Dedicação Delta no YouTube e também que vocês se inscrevam no canal. Pessoal, o que vocês pensam quando a gente fala em modulação de efeitos? Olha aqui, o STF, pessoal, entende o que a respeito da modulação de efeitos? Essa modulação de efeitos na decisão que declara a inconstitucionalidade, ela é constitucional? Ora, pessoal, o STF entendeu que sim. Mas qual foi o dispositivo que estava sob análise do Supremo Tribunal Federal? São esses dois aqui, ó, pessoal. O artigo 27 da lei da ADI e o artigo 11 da lei da ADPF. O que pontua esses dois dispositivos legais? Pessoal, esses dispositivos eles pontuam que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, por maioria de 2/3, ele pode restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou decidir que essa declaração de inconstitucionalidade ela somente tem efeito a partir de um determinado momento no futuro. Então, o que o Supremo entende, pessoal? Ou melhor, o que o dispositivo ele prega? Ele prega que o Supremo, quando ele declara um determinado ato inconstitucional, ele pode modular os efeitos. Ele pode entender que os efeitos ele tenham a partir de um ato no passado, a partir desse ato no passado os efeitos, ou a partir de um ato no futuro, pró-pretérito ou pró-futuro. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. O Supremo entende que a lei, vamos pensar, a lei X do Estado Y, ela é inconstitucional. O Supremo, pessoal, ele pode entender que não há, vamos dizer assim, razões para que essa norma seja declarada inconstitucional desde o seu passado, uma vez que já tem várias relações jurídicas constituídas. Isso não seria justo frente à segurança jurídica e o interesse social. Então, o que o Supremo fala? Ele fala assim, mais ou menos, ó, por 2/3 dos membros do tribunal, essa declaração de inconstitucionalidade ela somente vai ter efeito a partir do trânsito em julgado, a partir dessa decisão aqui de hoje. Então, pessoal, em regra, a declaração de inconstitucionalidade ela tem efeitos pretéritos desde a data da edição da lei. Essa é a regra decorrente da teoria da nulidade de Marshall, John Marshall. Beleza? É a teoria norte-americana. Então, em regra, a inconstitucionalidade de uma lei, ela passa a ter efeitos de qual data? Da data da decisão? Não. Em razão da teoria da nulidade de John Marshall, aquele juiz norte-americano, a decisão de inconstitucionalidade ela passa a ter efeitos a partir da data da edição da lei. Lembrem-se, o vício de inconstitucionalidade ele é congênito, ele já nasce com aquela norma. E todas as relações jurídicas decorrentes dessa norma, elas são nulas. Mas o Supremo, então, entende, por maioria de 2/3, gravem esse quórum, 2/3, que, na realidade, isso não é bem-vindo frente à segurança jurídica, frente ao interesse social. Então, ele entende, por exemplo, que essa norma, ou melhor, essa decisão, ela somente terá efeitos a partir do seu trânsito julgado ou a partir de outro momento a ser fixado. O artigo 11 da lei da DPF, ela tem uma redação muito parecida, ou melhor, igual a essa aqui de cima do artigo 27 da lei da ADI. O que criou-se desse julgado recente que eu quero trazer aqui para vocês do STF? Ora, chegou no STF, assim como tudo chega no STF, que esse dispositivo ele era inconstitucional. Ora, se o vício de inconstitucionalidade ele traz uma nulidade, não tem como você trabalhar frente à nulidade, porque os atos nulos, eles são, vamos dizer assim, inexistentes frente ao ordenamento jurídico. Então, o Supremo ele foi chamado a decidir que esse dispositivo do artigo 27, do artigo 11, esses dispositivos que modulam os efeitos da decisão de inconstitucionalidade, eles são constitucionais? Pessoal, como eu já disse para vocês, a resposta ela é positiva. Para além da gente saber, pessoal, o que fala esses dispositivos, que são bem conhecidos, para a gente saber, além disso, além do quórum, que também cai muito,
cai muito, principalmente em provas que prezam por lei seca. Nós temos que entender, para eventual prova oral, para eventual prova subjetiva, quais são os fundamentos através dos quais o Supremo entendeu desse jeito. Ora, segundo, pessoal, a ministra Carmen Lúcia, que foi a ministra relatora dessa ADI, o Supremo Tribunal Federal, ao entender pela modulação de efeitos por 2/3 dos seus membros, faz uma ponderação entre preceitos constitucionais, pessoal. Por quê? Porque existem eventuais prejuízos que essa lacuna normativa pode resultar. Ora, se a lei é declarada inconstitucional desde o momento que ela é editada, você tem uma lacuna. E o que regula essa lacuna? Ora, o Supremo vai ter que decidir sobre isso. Então, o Supremo decide que, através de uma ponderação entre preceitos constitucionais, principalmente visando garantir e proteger a segurança jurídica, os direitos fundamentais e outros valores constitucionais, é que, ao determinar a modulação de efeitos, seja em algum momento do pretérito, do passado, ou para algum momento do futuro, o Supremo ele preza pela segurança jurídica, direitos fundamentais e valores constitucionais a serem preservados. Concluindo, pessoal, a modulação de efeitos prevista na lei da ADI e na lei da DPF, em que o Supremo declara, através de 2/3 dos seus membros, que essa decisão de inconstitucionalidade ela somente tem efeitos a partir de um determinado momento no futuro ou no passado, diferente daquele que preza a teoria da nulidade, essa modulação ela é constitucional. Pessoal, essa é a nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado e contem conosco.